Fala galera, vamos para mais um vídeo do Malhando Cérebro. Não se esquece, se é a primeira vez que você está acessando o nosso canal, se inscreve aqui, clique aqui no botão inscrever-se, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações, siga nossas redes sociais, no Malhando Cérebro no Instagram, a minha pessoal, Jeová CS, e vamos para a nossa Academia dos Neurônios, estimular os nossos neurônios a ficarem bombados, a ficarem Sylvester Stallone. Vamos que vamos! Eu vou falar hoje sobre os anticoncepcionais orais. Aí você deve pensar, anticoncepcionais, por que as pessoas, de um modo bem mais simples, por que as pessoas tomam anticoncepcional? Porque elas querem evitar meninas. Elas querem evitar crianças, babies. Querem evitar que a cegonha chegue mais cedo na casa delas. Então, para evitar crianças, bebês, as mulheres tomam anticoncepcionais. Tem alguns casos específicos, que é por causa de algumas doenças? Tem. Mas no grande geral é porque a galera quer evitar menino no meio. Essa é o grande geral. Mas vamos falar do lado científico. O anticoncepcional, ele inibe a ovulação da mulher. Mas para eu falar da inibição da ovulação, eu preciso falar do ciclo menstrual da mulher. Homens, depois dessa parte vocês vão entender por que as suas mulheres têm razão de ficar puta da vida, de ficar indignado, de querer destruir tudo. Vocês vão entender. O ciclo menstrual começa quando o sangue desce. Mulheres estão engravidando e não estão percebendo porque estão tomando anticoncepcionais de forma errada. Porque muitas pensam que quando o sangue desce, é que ali está acabando o ciclo menstrual. Mas é o contrário. Quando o sangue desce é que está começando o ciclo menstrual. Então a mulher ela tem que tomar o comprimido no primeiro dia que a secreção sanguínea desce pelo órgão genital dela. Ela tem que tomar o comprimido ali. Assim que o sangue desce, o ciclo menstrual começa. A primeira coisa que acontece, tem uma glândula no nosso cérebro chamada de hipófise. Essa hipófise ela vai liberar um hormônio chamado de FSH. Esse hormônio FSH é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante ele vai trabalhar por duas funções. Ele vai trabalhar na função de estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos da mulher e vai também trabalhar para desenvolver o óvulo da mulher, a gametogênese do óvulo dela. Depois que esse hormônio cai na corrente sanguínea, ele começa a desenvolver o folículo ovariano da mulher. E conforme o folículo ovariano da mulher vai desenvolvendo, o óvulo também vai se desenvolvendo junto. Conforme esse folículo ovariano vai ganhando proporção, graças ao hormônio FSH, ele vai liberando um outro hormônio chamado de estrógeno. Esse hormônio chamado estrógeno é um hormônio que trabalha nas características secundárias femininas da mulher. O que é características secundárias femininas que a mulher tem? É o que diferencia uma mulher de um homem. Cheios, a voz mais fina, essas coisas assim. E esse hormônio trabalha em prol disso. E ele vai desenvolver, e o folículo ovariano vai liberando estrógeno. Vai liberando estrógeno, vai liberando estrógeno. Esse estrógeno, ele vai dar um enriquecido no endométrio da mulher, de forma lenta e gradual. E esse estrógeno, conforme o folículo ovariano vai se desenvolvendo e o óvulo vai se desenvolvendo, o estrógeno vai ficando mais alto na corrente sanguínea. Nessa fase folicular, a gente tem o pico de estrógeno na corrente sanguínea. Quando a gente tem esse pico de estrógeno na corrente sanguínea, existe a liberação de um outro hormônio hipofisário. Que hormônio é esse? Hormônio LH. Hormônio LH é o hormônio luteinizante. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai estimular o quê? Ele vai estimular a liberação do óvulo da mulher, dos folículos ovarianos. O que é o processo de ovulação da mulher? É quando esse ovário, ele sai do folículo, ele rompe o folículo ovariano e ele vai lá para as tubas uterinas. Quem vai fazer isso é o hormônio luteinizante. Então é outro hormônio aqui. Quando o óvulo é liberado do folículo ovariano da mulher, aí fica só o folículo ovariano. O folículo ovariano desenvolvido sozinho, ele se chama de corpo lúteo. E aí a gente entra na outra fase do ciclo menstrual da mulher, que é a fase lúteo. Essa fase lúteo, esse corpo lúteo, ele vai secretar uma grande liberação de um outro hormônio. Você está percebendo a variação hormonal que a mulher tem no ciclo menstrual dela? Esse outro hormônio se chama progesterona. Esse hormônio, uma vez liberado o óvulo, o organismo vai entender que possa vir um embrião e vai precisar entrar no útero da mulher. Então, a progesterona vai sair e ele vai começar a enriquecer o endométrio. O endométrio, que é a camada interna do útero da mulher. Ele vai começar a enriquecer, vai começar a espessar, vai deixar a camada bem mais grossa do útero da mulher.
E aí, deixando essa camada bem mais grossa, se houver uma fecundação, o espermatozoide chegar lá nas tubas uterinas da mulher, fecundar o óvulo e formar um embrião, quando esse embrião chegar no útero, vai ter um outro hormônio, o hormônio chamado de hormônio HCG. Esse hormônio é muito importante, porque quando uma mulher engravida, ele impede uma nova ovulação de novo da mulher. Um outro ciclo menstrual, porque se a mulher pode perder o bebê por uma secreção sanguínea, ele mantém os níveis de progesterona e estrogênio constantes no organismo, ele mantém um corpo lúteo, não se dissolvendo, e assim o bebê consegue se fixar no útero da mulher, e aí a gravidez é consumada, e esse hormônio ele permanece até que forme a placenta do bebê. Agora, se caso não houver a fecundação, o que vai acontecer? Não vai vir um óvulo. O corpo lúteo ele vai começar a se desfazer, porque os níveis de progesterona e estrogênio vão começar a cair. Caindo vai vir prostaglandinas e vão começar a fazer contrações no seu útero. O que é isso, mulher? Amenorreia. A famosa cólica. Ai, que dor! Que toda mulher reclama. Todo ciclo menstrual reclama. E eu sei que vocês reclamam com razão, porque deve ser uma coisa terrível. Terrível. Porque eu já acompanhei aqui na minha casa, coisa terrível. Cólica, que muitas choram, muitas ficam estressadas. São as prostaglandinas causando microcontrações no seu útero. E aí o que vai acontecer? A prostaglandina vai causar essas microcontrações, a progesterona, o estrogênio vai cair, o corpo lúteo vai se desfazer e o que vai fazer? Aquela camada do útero que foi engrossada vai descer na forma de sangue. Desce na forma de sangue pelo seu órgão genital das mulheres. E o que acontece? A mulher fica puta. Homens, não criticam suas esposas ficarem indignados da vida no ciclo menstrual, porque vocês perceberam a variação de ciclo, a variação de hormônios que ela tem? Isso deixa qualquer um puto. É porque nós homens não temos essa variação de ciclo hormonal. E ainda de praxe a mulher ainda sente cólica. Cólica. No ciclo menstrual isso é todo mês. Então, quando essa mulher ficar menstruada, vai entendendo ela. Senão é perigoso ela pegar um fuzil e metralhar tudo na sua casa. Então, isso é explicado, isso é justificado cientificamente porque ela tem uma grande variação hormonal e isso afeta diretamente o humor da mulher. Uma vez que a gente explicou o ciclo menstrual, a gente vai começar a falar dos hormônios. O estrógeno é um hormônio responsável pelas características secundárias da mulher. Ele desenvolve seios, ele desenvolve a voz fina da mulher, essas coisas. No homem é testosterona, isso mesmo. Ele também faz alterações no epitélio vaginal, ele faz o aumento do volume uterino, isso é o estrogênio. Nós temos a progesterona. A progesterona é o hormônio principal que vai fornecer condições propiciatórias para o embrião conseguir se fixar no útero da mulher, no endométrio. Por quê? No ciclo menstrual ele vai ser aquele hormônio que vai engrossar a camada do útero da mulher. Engrossando vai facilitar a concepção do embrião, do óvulo fecundado pelo espermatozoide no útero da mulher. A partir de 2003 começou-se a fazer os hormônios semissintéticos, que são os que nós temos nos anticoncepcionais. Nós temos o estriol, que é o hormônio semissintético do estrogênio. Nós temos a progenerona, que é o hormônio sintético da progesterona. Esse é produzido em laboratório. O que são os contraceptivos, os anticoncepcionais? Eles são hormônios semissintéticos ou sintéticos, ou quero dizer, produzidos em laboratório, isolados ou associados com efeitos potentes sobre a regulação de hormônios nos órgãos reprodutivos da mulher. A principal função dele é manter os níveis constantes desse hormônio sintético no organismo, enganar o sistema nervoso central, fazendo a inibição dos hormônios hipofisários, e assim ele inibindo esses hormônios hipofisários, não vai ter a ovulação. Se não tem a ovulação, a mulher não vai ter o ciclo menstrual da forma que tem que ser, não vai ter a ovulação, aí a mulher pode ter uma vida sexual ativa, segura, sem o risco de engravidar. O mecanismo de ação, como eu já falei, ele inibe a ovulação. Como é que funciona mais ou menos? É assim, você tem que tomar um anticoncepcional todo dia, e é um hormônio, é um estrogênio e uma progesterona semissintética no seu organismo. Quando cair lá, o seu sistema nervoso central, o organismo humano no geral, ele trabalha com equilíbrio. Ele entende que se já tem uma coisa no seu organismo, ele não precisa fazer, porque já tem.
Então você está botando aqueles comprimidos que são hormônios sintéticos e eles vão se manter constantes no organismo da pessoa, do ser humano. Quando ele se mantém constante, o seu cérebro vai pensar assim, opa, já tem progesterona e estrogênio. Então eu não preciso liberar o hormônio folículo estimulante, eu não preciso liberar o hormônio luteinizante. Se eu não inibo, não vai ter a maturação do folículo ovariano, não vai ter a liberação do óvulo. Se não tem a liberação do óvulo, não tem engravidamento da mulher. É como se você tapeasse o seu cérebro. Você enganasse ele legal, bonito. É de uma forma mais genérica, como se o mecanismo de ação dos anticoncepcionais. Nós temos a terapia isolada dos anticoncepcionais, como é que é? Existem mulheres que estão amamentando. Essas mulheres que estão amamentando, elas têm que tomar um anticoncepcional para não engravidar de novo, para não vir mais menino. Que já tem um menino que está amamentando nela. Então, ela não pode tomar o estrogênio, porque o estrogênio passa para o leite, passa para o bebê e pode prejudicar o desenvolvimento hormonal da criança. Então, ela só pode fazer a progesterona. Mas quem inibe a ovulação é o estrogênio. Então, me explica, como é que eu vou fazer para inibir a ovulação e a mulher não engravidar? Através de mecanismos periféricos. A progesterona vai chegar no organismo, vai entrar, e ela vai inibir o muco cervical. O que é o muco cervical? É um líquido que o espermatozoide precisa sair nadando igual um nadador de natação para chegar nas tubas uterinas e e fecundar o óvulo. Se esse muco é inibido, o espermatozoide não consegue chegar no óvulo. Outro mecanismo periférico, ele inibe a maturação do endométrio da mulher, do útero da mulher. Se esse útero não amadurece, o que vai acontecer? Vai acontecer que o embrião não vai conseguir se fixar lá no útero da mulher e aí não tem gravidez. No caso, essa é a terapia isolada dos anticoncepcionais. Nós temos os anticoncepcionais monofásicos, consiste numa combinação de estrógeno e progesterona em cada draja. Draja é um comprimido. Cada grágio tem uma concentração diferente de estrógeno e progesterona. Essa terapêutica, além de ser anovulatória, inibir a ovulação, ele oferece proteção por interferência periférica, que eu acabei de falar. Nós temos os anticoncepcionais bifásicos, que é o método de dose que tem a progesterona e tem o estrogênio, tem os dois. Mas a progesterona, a concentração dela vai variar em relação à concentração do estrogênio no comprimido. Dependendo da concentração de estrogênio, vai ter uma concentração X de progesterona, que é o anticoncepcional. Nós temos os bifásicos. O bifásico ele varia-se em dose de progesterona em 3 períodos da administração. E o estrogênio tem uma dose elevada apenas uma vez. Por quê? Porque o comprimido que tem os hormônios sintéticos, eles vão tentar imitar o ciclo menstrual da mulher, para poder tapear o cérebro, poder enganar o cérebro, e o cérebro nem liberar o hormônio folículo estimulante, nem o luteinizante, e assim vai ter a inibição da ovulação da mulher, e assim a mulher não vai ter risco de engravidar. O ciclo menstrual da mulher, geralmente, ele dura em torno de 28 dias. No 14º dia acontece o período de ovulação. E existe o comprimido multifásico. Nos comprimidos multifásicos, cada comprimido tem uma cor. E cada cor dessa tem uma concentração de hormônio sintético nesses comprimidos. Por exemplo, no primeiro dia que desce o sangue, a mulher tem que começar a tomar aquele comprimido. E esse multifásico você tem que tomar todos os dias. No primeiro dia você vai tomar o primeiro comprimido. Aí vai tomando. No 29º dia, você vai começar a tomar uma nova cartela daquele comprimido. Porque lembre-se, vocês têm que tomar o anticoncepcional no primeiro dia do ciclo menstrual, que é quando desce o sangue. E vocês têm que tomar todo dia, porque esse nível de hormônio precisam estar constante no seu organismo, para o seu cérebro entender que ele não precisa dar continuidade no ciclo menstrual. Se você para de tomar um anticoncepcional, não vai ter o hormônio sintético constante no seu organismo. E o seu cérebro vai entender que ele tem que dar continuidade no ciclo menstrual, no ciclo reprodutivo, e você vai ovular e vai ter o risco de engravidar. Tome cuidado. Se você não quer engravidar, quer ter uma gravidez programada, tome um anticoncepcional de forma correta. No 29º dia você vai começar a tomar uma nova cartela, e no 28º dia, o último dia, você vai realizar uma pausa. Até o sangue descer e você começar a tomar de novo. Nós temos os anticoncepcionais microdose, que é aquele que só tem um hormônio, que eu já falei. Nós temos os anticoncepcionais de emergência. Esse eu não recomendaria. Esse é um dos mais dispensados em farmácia, mas eu não recomendaria esse, sabe por quê? Ele é uma bomba de explosão de hormônio. Ele é uma bomba hormonal, na verdade. Para vocês entenderem, ele tem uma dosagem de 1,5 miligramas de levonorgestrel e administrada em 72 horas, em 2 dias. Não, em 3 dias, na verdade. É uma bomba, uma explosão hormonal. E esse é um dos mais dispensados, mas eu não indicaria, porque
Se sua mulher já fica indignada no ciclo menstrual normal, ela tomar esse medicamento, ela vai virar o Rambo dentro da tua casa, porque a explosão, a variação hormonal vai ser grande. Aí nós temos também a dose. A dose do estrogênio, num comprimido de anticoncepcional, ele varia de 30 a 15 microgramas. A dose de estrogênio, antigamente, em 1985, ele variava de 150 a 50 microgramas. Aí perceberam muitos efeitos colaterais, aí reduziram. Hoje é uma concentração muito pequena de hormônio sintético no comprimido. Como eu citei aqui, é de 30 a 15 microgramas. É uma concentração bem pequena. Quanto a progesterona, ela varia em relação à concentração do estrogênio. Inicia-se doses de progesterona que variam de 1 a 10 microgramas, que varia em relação à do estrogênio. Indicações. Como você deve tomar um anticoncepcional? A principal indicação de anticoncepcionais é para uma mulher adulta que deseja controlar a sua natalidade, que não quer ter uma gravidez de surpresa, que não quer fazer uma gravidez programada, então ela toma anticoncepcional. Mas tem outros casos que o anticoncepcional serve também. Ele serve para ovários policísticos, hemorragias dishormonais no climatério, ele serve para homostopatias e redução dos cistos ovarianos, que é uma espécie de tumor nos ovários. E também ele serve para alguns casos, por exemplo, ele não serve para essas doenças, ele serve para evitar gravidez nessas doenças, que não é recomendado que a mulher engravide nessas doenças. Mulher que tem câncer endometrial ovariano e mulher que tem mioma uterino e endometriose. No caso das mulheres que têm essa doença, não que o anticoncepcional vai servir para essas doenças, mas elas tomam porque nesse caso nessas doenças não é recomendado que a mulher engravide. Benefícios da mulher. Para a alegria das mulheres e grito da torcida, alívio da cólica! Os anticoncepcionais, eles aliviam a terrível, a monstruosa, o dragãozinho comendo você por dentro, chamado cólica. Eles aliviam, que é a amenorreia. Eles aliviam a mastodinia. Para a alegria dos homens, o anticoncepcional traz um alívio sobre a TPM da mulher. Homem começa a dar um anticoncepcional para sua mulherzinha para ela não virar o Rambo dentro da sua casa. Diminui a incidência de hiperplasia, neoplasias endometriais, ou seja, câncer no endométrio. Eles também diminuem a doença inflamatória pélvica, a gravidez ectópica, os cistos funcionais, o câncer ovariano. Diminui a acne, a espinha. Se você mulher tem problema de acne, não, é claro que você vai no dermatologista primeiro para ele prescrever. Mas o anticoncepcional ele serve para diminuir a acne também. E protege contra o câncer de endométrio e ovários a partir de 6 meses de uso. A incidência desses tumores decai 50% desses tumores no endométrio após 2 anos de uso de anticoncepcional. Com efeito protetor perdura até 15 anos depois da suspensão desses anticoncepcionais. Então, as reações adversas dos anticoncepcionais, eles causam náuseas, vômitos, tontura, cefaleia, que é a dor de cabeça, cansaço, aumento de apetite, por isso que a mulher fica um pouco esganida de fome, né? Querendo comer tudo. E peso. Os componentes da progesterona, eles causam hirsutismo, alopécia, acne, hipomenorreia, letargia e depressão. Tem esse efeito colateral que pode acontecer também. Os anticoncepcionais, eles alteram levemente o líbido da mulher, o tecido da genitália da mulher. Fatores de risco. Mulheres que têm risco ao tomar anticoncepcional. Mulheres que têm hipertensão, doença cardiovascular, mulheres que têm diabetes mellitus, e tem mulheres que têm aumento da resistência periférica à ação da insulina. No caso, quem tem diabetes também. E mulheres obesas e fumantes. Essas são as que têm risco ao usar anticoncepcional. O retorno da fertilidade da mulher com uso prolongado de anticoncepcionais orais é normalmente rápido, ou seja, a mulher toma anticoncepcional, mas se ela quiser parar para engravidar, é rápido o retorno da fertilidade. Embora as usuárias possam demorar, por exemplo, uma mulher mais velha e uma mulher mais nova, vai ter um retorno à fertilidade diferente. Essa demora é maior se usar anticoncepcionais em doses de estrógeno, se usar a ovulação é inibida mais. E agora para consequências do uso. Os anticoncepcionais diminuem o volume de leite. Eles diminuem a amenorreia, a cólica.
pós-pílula. E no caso, mulheres que usam antibióticos, não é recomendado usar anticoncepcional com antibiótico, anticonvulsivantes e anticonvulsivantes não é recomendado usar, porque o antibiótico ele vai afetar a flora intestinal da mulher. Afetando a flora intestinal da mulher vai reduzir a absorção do anticoncepcional. E a mesma coisa pode vir, não matando a flora intestinal, mas o uso de anticonvulsivante com anticoncepcional vai inibir o efeito do anticoncepcional. Então, se a mulher toma um medicamento anticonvulsivante, faz o uso de antibiótico, é bom ir no médico, para o médico passar uma terapia alternativa para ela. Porque usar esses dois medicamentos, anticonvulsivante e antibiótico, junto com o anticoncepcional, pode interferir no efeito do anticoncepcional. E para encerrar, vou pedir para o meu editor colocar essa imagem bem grandona na edição do vídeo. Vocês tomam anticoncepcionais para evitar esses babies. Evitar que a cegonha chegue mais cedo na sua casa. Coloca essa imagem aqui desse bebezinho aqui bem grandona e um choro de uma criança. A mulher já ficar ligada, então não lembrar de tomar um anticoncepcional. Para você não acordar 4 horas da manhã com a criança dormindo no seu berço, sem uma preparação psicológica ou sem uma programação da sua parte, use os anticoncepcionais de forma correta, na posologia correta. Senão você vai ter que ver um Google antes do tempo. Então aqui eu encerro o vídeo. Até a próxima Malhação de Cérebro.